Jovem Pan News. Bem, abrimos essa edição com as presenças dos candidatos vitoriosos nas eleições em Jaboticabal, uma eleição, vamos dizer assim, atípica, não só em Jaboticabal, mas no país todo, uma mudança total de comportamento do eleitor. Ao vivo no estúdio, recebo José Carlos Ori, Vitório de Simone. Ori, parabéns por mais uma vitória. Vitório, parabéns. Bom dia, obrigada pela presença de vocês. Bom dia, Miriam. Bom dia a todos da Jovem Pan. Bom dia, Vitório. Bom dia, quero deixar aqui para a Adriana, que foi uma companheira, uma guerreira nas ruas com a gente. Agradecer a Deus, né? E a esses votos de confiança que nós tivemos que nos deu a eleição. Vitório. Também quero dar um bom dia aqui a toda a população de Jaboticabal, aqui a Miriam, o Ângelo, a Rádio Jovem Pan, que fez a cobertura de todo esse processo, né, eleitoral. E hoje nós nos sentimos aqui, eu e o Ori, estamos aqui com essa sensação de vitória, porque foi um processo maduro, uma campanha limpa, uma campanha decente, onde nós apresentamos propostas, né? Então agradecer a população que soube reconhecer isso, agradecer a Deus, primeiramente, agradecer à minha família e agradecer a todas as pessoas que confiaram nas nossas propostas. Bem, olha, uma eleição diferente. Eu estava aqui avaliando brancos, nulos, especialmente abstenção. Chamou muita atenção. Quase 19 mil votos. Né? É uma coisa, assim, assustadora. E isso não aconteceu só em Jaboticabal. É um natural. Reflexo da política atual do país. Sim. Acredita nisso? Totalmente, né? Hoje, a pessoa mais simples, as pessoas de uma forma geral, os próprios os empresários, tudo, né? Tudo dos dois extremos, né? Quem mais precisa e quem mais tem. Não acreditam no mundo político, né? Estão desacreditados, e aí existe, principalmente pelo lado das pessoas mais simples, um desejo de continuar tendo sonhos, né? A população, mesmo enfrentando todas as dificuldades, o munícipe ele precisa ter uma expectativa, né? Ele precisa ter um sinalizador, alguém que realmente inspire para ele essa confiança, né? Então foi nesse sentido que o Emerson e eu polarizamos essa candidatura. Então fica aqui não só meu agradecimento a Deus, mas pela conduta do Emerson, pela postura que ele teve, né? Parabenizando ele, a equipe dele, pelo trabalho que ele desenvolveu nas ruas. Já falou com você? Resultado. Não. Normalmente isso acontece, né? Os candidatos. Sim. E vamos lembrar também dos outros candidatos. A eleição em Jaboticabal. Primeiro lugar, 12.923 votos. 23 aí no final, né? Até para coroar. Para coroar. E o professor Emerson ficou com 12.647 votos, ou seja, 276 Exatamente votos. Isso. Júnior De Vito, 6.264. Renata Cirati, 1.746. E está aqui, talvez, o maior reflexo da política nacional, que também acabou aqui em Jaboticabal, em vários. Né? Afetou demais. Miriam Bacarin com 1.488 votos. Como vai ser administrar Jaboticabal a partir de 2017, de 1º de janeiro, com um índice tão alto de abstenção, de brancos, nulos, sem contar esses votos somados dos outros candidatos, que não votaram, né? Não escolheram a sua chapa. Acho que é bem simples uma coisa, né, Mira? A nossa responsabilidade de todas as eleições que eu tive é a maior de todas, né? É a maior de todas porque nós vamos enfrentar uma crise nacional, que já existe, uma crise municipal terrível. Nós nunca vimos algo parecido na história de Jaboticabal. Hoje, Jaboticabal perdeu o comando, perdeu o controle orçamentário, né? Então nós vamos ter que retomar as rédeas da prefeitura, no sentido sério mesmo da palavra, né? Aqui eu não estou falando nada no sentido de querer agredir alguém ou nada. É que infelizmente nós temos que admitir essa realidade, né? Hoje nós perdemos capacidade de pagar fornecedor de tudo, né? Hoje nós não estamos pagando fornecedores, né? Correndo, inclusive, alguns pequenos aqui na cidade sofrendo, até quase quebrando, né? Isso. Função de dívidas. Tem
empresas sofrendo as consequências de uma má gestão. Então, imagine quando você chega, o tamanho da expectativa. É uma sensação de abandono nesse momento? Muito grande, né? E espero que a gente tenha aí pelo menos uma capacidade, uma expectativa, né, de ter um momento de uma boa transição, né, se eu posso dizer, já que não tivemos ao longo de 4 anos nenhum tipo de respeito, né? Porque você imagina, não sei se eu tenho esse tempo para falar. Claro, programa hoje especial para vocês. Todas as empresas, eu sei que tem gente que está me ouvindo que escutou eu falar. Em algumas empresas, eu fui em várias empresas do Vitório, sabe o que a gente tinha que levar? Nós tínhamos que levar junto com a gente 2 assuntos. Olha que coisa louca, nunca vi um candidato ter que gastar, se eu tinha 20 minutos numa empresa para falar, 10 eu tinha que me defender. Por exemplo, o atual governo falou durante 4 anos, né? Durante 4 anos, de que eu deixei dívidas. Mas não só dívidas, como também insinuavam uns 3 ou 4 secretários, insinuavam outras coisas de imoralidade. Então, quando um secretário, ainda mais jurídico, ainda mais a secretária do jurídico, quando ela consegue demonstrar que o prefeito não só deixou dívida, mas ela joga a suspeita de umas irregularidades imorais, ela tinha que provar isso, até por ser advogada, né? Mas é assim, então eu acho que a pessoa ela não tem competência para as coisas, só tem competência para falar mal. Então a gente entende que eu tive que ir em empresas para mostrar números, eu e Vitório, para dizermos o seguinte, nós deixamos 3% de restos a pagar. Agora, você imagina ter que ir numa empresa para falar isso. Segundo assunto, Miriam, incrível, como cola as coisas, né? Eu tive que falar sobre quem era o dono dos postos de gasolina em Jabuticabal. Você acredita que ao invés de eu falar da saúde, ao invés de eu falar da educação, você tem noção, Miriam, de quantos votos eu perdi? Porque muitas pessoas acreditam que eu comprei voto porque eu comprei posto de gasolina, e se eu comprei posto de gasolina é porque eu, né, fiz coisas ilícitas, essa é a grande realidade. Então, eu fico triste, eu perdi voto por isso. Eu e o Vitório gastávamos 50% do nosso tempo para explicar isso. Só que é o seguinte também, né? Não se discutiu proposta, então? Não, discutia, mas o tempo era curto, né? Você imagina que teve empresa que falava assim, ó, vocês têm 15 minutos. Nossa. O Vitório espremia, falava 5. Eu tinha que falar em 10 minutos, tinha que falar tudo isso. Então, eu dizia assim, olha, a educação tem que fazer isso, não sei o quê. A saúde isso, mas eu não tinha chance de falar do esporte, eu não tinha chance de falar daquele pessoal da Cracolândia lá embaixo na Marginal, não sobrava tempo para isso. Por quê? Eu tinha que ficar vacinando mentiras, né, que foram plantadas ao longo do tempo. Eu nunca, você é testemunha disso. É um desabafo isso, olha. É um desabafo, Miriam. Depois de passadas as eleições, já venceu, agora é um desabafo. Você sempre foi uma pessoa que sempre fez colocações ou críticas pontuais, você pessoalmente. Mas agora eu te pergunto, agora vamos ser técnicos e sinceros, eu e você. Em 8 anos que eu fiquei na prefeitura, algum dia eu dei algum vestígio de que eu venderia o Saeg? Nunca. E você viu o quanto de pessoas que falaram que eu ia vender o Saeg? Então tudo isso é para desmoralizar um candidato. Então eu sofro as consequências durante 4 anos disso, né? Então as urnas demonstram isso, é lógico. Nós vamos a um rápido intervalo, até para ajeitar um pouco o microfone aqui, que está dando um trabalho hoje no estúdio, estamos ao vivo, é normal isso, e depois também vamos falar com o Vitório, que é vice, já é eleito, mas eu quero debater com o Vitório também o aspecto da Câmara Municipal de Jabuticabal. Voltamos a apresentar o Jornal da Manhã, edição local, da Rádio Pan News Jabuticabal. 8h18, hoje um Jornal da Manhã especial com a presença do prefeito eleito de Jabuticabal, José Carlos Ory, do vice Vitório de Simone. Ainda vou continuar um pouquinho com o Ory, Vitório. Hoje você pode falar, viu? Obrigado. Vamos falar bastante a esse com o vice, claro, falar um pouquinho sobre a Câmara Municipal. Mas, Ory, depois desse desabafo todo, administrar Jabuticabal hoje, inclusive, tem uma sessão da Câmara importante que vai votar o orçamento, né? 304 milhões. Não é um valor considerável para um período de crise? Acredita nesse valor para o próximo ano? Quando a gente fala que a prefeitura perdeu o comando, agora acabou o desabafo, é isso, né? É simples para a pessoa entender. O que foi dito pela atual administração? Que houve perda de arrecadação durante 4 anos, não houve? Por que de 200 agora não sei o número real, de 240 passa para 300 o que você falou? 304. 304 milhões. Isso é irreal.
Isso não é verdadeiro, né? Então, infelizmente, é o que a gente vê da prefeitura. A prefeitura hoje não tem norte, né? Hoje eu tenho certeza absoluta que você não poderia ter aí mais do que 250 milhões, 260 milhões de arrecadação. Mas 304, infelizmente, um super orçamento que isso não existe. Vitório estava na Câmara nesse processo todo. Sim, sim. O orçamento para o ano seguinte, ele é elaborado pela Comissão da Secretaria da Fazenda, da Prefeitura Municipal, encaminhado à Câmara Municipal. Quem analisa, inclusive, dentro da Câmara Municipal, quem tem essa competência é a Comissão de Finanças e Orçamento, a qual eu não faço parte mais. Eu fiz parte nos primeiros 2 anos de mandato, mas não estou fazendo mais parte. Mas é óbvio que um orçamento desse para o ano que vem, ele foi aumentado demais, né, para mascarar a despesa. Essa é a grande verdade, né? Então, isso eu já tinha defendido isso numa oportunidade, não sei se você estava presente na Câmara, já tinha dito isso, né? Inclusive demonstrei através de relatórios o que estava acontecendo entre a receita e a despesa da Prefeitura. Agora, nós precisamos corrigir, nós vamos ter que corrigir esse orçamento. Ele é votado hoje, essa LDO. Aproveitei para fazer, se eu não estou enganado, talvez fui o único vereador que fiz emendas modificativas, emendas aditivas, tá? Mesmo não sendo da Comissão de Finanças e Orçamento. Por exemplo, uma das emendas aditivas que eu fiz, criei uma nova rúbrica lá na LDO, destinando 300 mil reais para tratamento de dependentes químicos. Que eu e o Ori, nós temos aquele projeto de acabar com aqueles dependentes químicos, se não acabar, melhorar muito, né? Aquela situação lá da Marginal, principalmente, e ao entorno do mercado municipal. Então eu destinei um valor para isso, para que a gente possa tratar essas pessoas, possa interná-los e ajudar nesse sentido. Outras emendas modificativas que fiz também, porque nós teremos uma demanda muito grande, principalmente com relação à questão da doença e da fome. Jabuticabal hoje está muito desamparado. Esse atual governo deixou a cidade muito desamparada nesse sentido. E existe uma grande expectativa com a volta da Adriana no Fundo Social, né? Então, dentro do orçamento, eu não sei se eu posso dizer que era uma espécie de uma pegadinha, mas nós tivemos o cuidado de ler a Lei de Diretrizes Orçamentárias de A a Z, se eu posso dizer, e verificamos um valor praticamente irrisório para essa finalidade. Então, fiz uma emenda modificativa, colocando mais 200 mil reais, né? Ele vai ficar num total de 304, 302, se eu não me engano, para que a Adriana, através do Fundo Social, possa ajudar essas pessoas, né? Um remédio para uma pessoa que tem um câncer, enfim, ajudar de todas as formas aí para que a gente possa atender essas pessoas aí, logicamente, tudo dentro da legalidade, né? Você vai estar na sessão da Câmara hoje, Vitório? Sim, sem dúvida. Ori, observando e ouvindo a comunidade antes das eleições, nós ouvimos muito as pessoas, o que elas esperavam, né, dos novos administradores, do Legislativo. Uma coisa impressionante. Eu vou votar porque sou obrigado, mas eu não espero muita coisa. O sentimento é esse. As urnas, elas mostraram isso. É um orçamento que vocês mesmos avaliam que, né, não é bem aquele, né, devido à situação. Um ano de muita crise nós vamos enfrentar, de desemprego, de uma cidade com muitos buracos, muitos problemas na área da saúde, a demora por exames, por consultas. Por mais que tentem fazer, parece que a população ela demora demais para sentir esses resultados. E ouvindo todos os candidatos aqui no Jornal da Manhã, os projetos eram sempre muito parecidos, com algumas exceções, mas como administrar, como que vai ser esse perfil de comportamento seu? Porque as urnas aqui somando 22.145 votos que não foram em José Carlos Ory e Vitória de Simone. 18.679 brancos, nulos e abstenção. Não vai ser fácil, Ory? Não, eu disse para você logo no início, minhas primeiras palavras foi exatamente de que será um governo de maior exigência, de maior cobrança que eu já tive em toda a minha vida política, né?
fui eleito vereador, né, muito bem votado em 2000. Depois, já em 2004, já fui eleito como prefeito, fui reeleito como prefeito. Tivemos uma qualidade de trabalho muito boa em 8 anos, onde ajudamos a fazer o sucessor. E aí agora dá essa demonstração de que as urnas mostram para a gente a responsabilidade que eu tenho muito grande. Por exemplo, qual é a expectativa dia 1º de janeiro? Que eu tampe buraco. Pronto. Eu não sei, eu não acompanhei, até porque eu não estou como vereador, eu trabalhei fora quase todos esses anos, vim há 2 meses de volta para cá, né? Quando eu falo trabalhei fora é porque eu viajei, né? Fui para Catanduva, viajei 2 anos direto de carro todos os dias, dormi uma noite lá, uma vez por semana, depois fui para São Paulo, já falei isso para você, peguei o ônibus toda segunda-feira, voltava de quinta-feira à noite de carona com o professor Kleber, quero deixar aqui um abraço muito carinhoso para ele, da Unesp. E foi dessa forma eu não acompanhei a política, no sentido de fiscalizar as coisas, eu quis ficar fora, né? Fiquei apanhando o tempo inteiro, mas fiquei fora. Então o que eu tenho a dizer? Eu devo acreditar que deve estar na peça orçamentária que eles vão estar votando hoje à noite, provavelmente R$1 milhão, R$1,5 milhão de destinação para asfalto. Isso está entre recap, que é asfalto novo, e tapa-buraco. É pouco. Pouquíssimo de tudo que nós temos estamos hoje. Observando na cidade. É quase um copo no oceano, é muito Já tem pouco. Que começar a buscar verba. Exatamente isso. Então eu quero dar boa notícia. Assim. Eu acho que essa é a grande diferencial minha e do Vitório. Adivinha quem me liga 10h30 da noite? Né? Casa Civil de São Paulo. São Paulo está em festa, porque o Geraldo Alckmin elegeu uma pessoa do nada, sacou um cara lá do nada, o João Dória. Turno histórico também. Ganha no primeiro turno um negócio revolucionário, da mesma forma que foi revolucionário em Jabuticabal, lá foi. Então o Alckmin se torna hoje uma pessoa fortíssima. Só que eu tenho amizade lá dentro, né? Então 10 horas, era 10h15 da noite, eu estava recebendo um telefonema da Casa Civil, em nome do secretário de Estado da Casa Civil, dizendo que já me espera para final de outubro, agora desse mês, para ir sentar lá, porque eles querem ver as cidades parceiras deles, né? Eu sempre fui parceiro, nós sempre ajudamos o Alckmin, sempre ajudamos Serra, apesar de não ser tucano, mas eu sempre ajudei. Então o que agora acontece? Vamos lá para quem está nos ouvindo entender. Se eu tenho que gastar do dinheiro nosso R$1,5 milhão para tampar buraco, imagine se eu conseguir do governo 2 milhões. Eu trago 2 milhões do governo para fazer essa emergência e economizo os meus R$1,5 milhão. É isso que vai fazer com que eu tenha fôlego para fazer investimentos, né? É buscar recursos buscar desesperadamente recursos fora. Então essa é de verdade o grande diferencial nessas eleições de todos os nossos concorrentes, de todos, sem dúvida e com o pé no chão, com humildade inclusive, né? A capacidade de buscar dinheiro fora, essa é minha e do Vitório. E o Vitório, né? Do PMDB, uma porta aberta importante também no governo federal, Vitório. Sem dúvida. Volto a dizer também, né, para repetir até um pouco o que o Ori disse, com muita humildade, mas se você comparar nós e os demais candidatos, você vai ver que a representatividade política que nós temos, o Ori mais em São Paulo e eu em Brasília, é de se destacar realmente que nós somos uma dupla que podemos um potencial de buscar dinheiro. É aquilo que a gente chama de esperança. Eu e Vitório temos essa esperança, né? Então nós não queremos bater aqui no peito e falar assim, não, nós vamos ser bons, nós vamos trazer. Não, essa é a nossa esperança. Porque se nós não conseguimos trazer de São Paulo e de Brasília esses recursos, nós estamos fritos no bom sentido, tamanho os problemas que nós temos. Mas a gente tem muita tranquilidade, porque quem tem Paulo Scaff do lado, ministros, presidente da República, deputados federais, então isso tudo faz com que a gente consiga isso. 8h31. Está precisando fazer uma revisão no seu carro? A Trocar Auto Center oferece diversos serviços: freios, suspensão, escapamentos, alinhamento e balanceamento. Vá conferir, a equipe da Trocar Auto Center é especializada para melhor atendê-lo. Trocar Auto Center, atendimento com qualidade e confiança na Avenida 13 de Maio, 1189, em Jaboticabal. Bom, vamos falar um pouquinho sobre 2 assuntos: transição e Câmara Municipal. Como será essa transição depois desse desabafo, inclusive, do Ori no começo do jornal? Como será? Porque uma transição é importante. E eu acho que quem ganha com isso é a população. Eu acho que é um momento, depois de todos esses resultados negativos que nós tivemos, não só em Jaboticabal, é um momento importante de reflexão, de que as pessoas não estão mais tão convencidas no populismo, no assistencialismo. Houve uma mudança nesse comportamento, tanto que a Câmara aí deu uma renovada histórica. Como acredita que vai ser essa transição, Ori e Vitório?
Olha, da minha parte, eu só tenho um pedido, né, para fazer, eu faço para o Poder Executivo. Acima de tudo, acima das nossas diferenças, das inquietudes, né, das maldades, eu acho, por exemplo, eu não vou estar nessa transição, mas tem uma equipe que irá procurar pela Prefeitura pela transição. Então eu espero do Poder Público, eu espero especialmente do prefeito, uma conduta nessa reta final, uma conduta de desprendimento, de maturidade para a população, né? Que seja feita uma transição tranquila, harmoniosa, para que não possamos de novo ter que vir para a sociedade e mostrar para a sociedade que nem isso será feito, né? Então essa é a minha única expectativa do atual governo, que haja maturidade e grandiosidade de sentimento aí, no sentido de realmente abrir as portas para que a gente faça essa transição. Acredita nisso, Vitório? Eu acho que também quero acreditar que o prefeito Raugírio tem a hombridade e espírito público principalmente, de pensar nas pessoas da cidade, pensar na população. Porque uma transição mal feita, isso é ruim para a cidade, isso é ruim para as pessoas. Então eu espero que ele tenha a hombridade, tenha a dignidade de fazer uma transição como se deve ser feita. Independente das nossas diferenças políticas que ele tem comigo e com o Ori, eu espero que ele tenha essa responsabilidade social, esse espírito público, volto a dizer, para que façamos uma transição saudável para o bem do município de Jaboticabal. Eu vou continuar meu mandato de vereador, trabalhando, honrando os votos que tive. Em Jaboticabal, fui o terceiro mais votado, então eu quero honrar esses votos até o dia 31 de dezembro de 2016. Então eu vou trabalhar na Câmara Municipal até essa data. E a partir de 1º de janeiro, eu e Ori estaremos na Prefeitura para fazer tudo aquilo que nós propusemos a fazer durante o período eleitoral. Como vai ser, inclusive, a participação do vice-prefeito no mandato, Ori? Olha, eu sempre tive uma proximidade muito grande com o Vitório, muito antes, inclusive, da política. Eu sempre admirei o Vitório por tudo, por um monte de coisas, de luta pessoal, de uma pessoa que realmente trabalha desde cedo. É muito fácil apontar o dedo, como apontaram para mim, mas é importante dizer, o Vitório trabalha desde os 14 anos. O Vitório já foi empregado de várias empresas de Jaboticabal, né? Já trabalhou de office boy, né? Então, ele não está onde ele está simplesmente porque ele ganhou alguma coisa. Não, ele trabalha desde os 14 anos de idade, né? Então, é uma pessoa que eu confio. E o Vitório, lógico, não sentamos ainda para essa finalidade, nos unimos na política para sermos vencedores, para mudar Jaboticabal, mas a ideia agora é sentar com ele para a gente definir, não tem nomes definidos, não tem nada. É isso, mas não tem uma equipe ainda? Não. Nenhum nome? Nenhum nome. Eu já te falei isso aqui publicamente, né? Eu tinha um nome que me fez muita falta na campanha e vai me fazer muita falta a partir do dia 1º, que é o Deber Chieri. Né? Esse era o único que eu tinha como certeza absoluta. Outros não, outros já me ajudaram, outros trabalham fora, enfim, tem outros compromissos com empresas, não sei o quê, vamos ver. Agora chegou o momento, até porque eu já disse para você aqui que eu vou trabalhar com quase metade daquilo que se chama de secretários. Sendo que 2 ou 3 secretários já serão de carreira. Então, essa situação demonstra que eu vou ter pouquíssimas pessoas para poder trabalhar do meu lado, como secretário. E esses 6 secretários que vão trabalhar comigo, 7 no máximo, eles vão ter que se desdobrar como nunca, vão ter metas, né? Existe um perfil definido, sim? Olha, primeiro eu tenho que ter pessoas do meu lado políticas e técnicas, não só nenhum de lado do outro. Eu preciso que pessoas saibam determinados lugares. Pessoas, secretário de governo, precisa ser técnico político, muito bom por sinal, né? Finanças, precisa ser uma pessoa tecnicamente correta, competente, enfim, nós vamos ter que ter aí uma habilidade muito grande nesses nomes. Secretaria de Planejamento talvez a mais importante, né? Embora não apareça muito, ela ficará fixa na prefeitura, não pensa num deslocamento, porque é uma secretaria que deve caminhar. A princípio, Miriam, a gente até pensa nessa movimentação, nesse desenvolvimento, ir para um parque industrial, sabe, ficar alojado lá dentro, para fazer um trabalho, um super trabalho dentro, junto com os empresários, mas nós entramos num momento de contenção de gastos. Não dá para pensar nada disso. É só imaginar, eu já te falei, acho que eu te falei aqui, como é que você pode imaginar em crise o departamento de trânsito sair da rodoviária que não pagava nada e alugar uma casa no centro da cidade com R$2.000
Para quê? Então, nós vamos ter que fazer o processo contrário. O primeiro ano vai ser um ano amargo. Cortar. Para eu cortar para quê? Para começar a voltar dinheiro para as instituições sociais. Isso não pode faltar, né? A BCDAL não pode ficar sem dinheiro, a PAI não pode ficar sem dinheiro, o orfanato não pode... A PAS está quase fechando Exatamente também, né? isso. Então, a prefeitura tem que ser responsável por instituições que fazem coisas que o poder público não pode fazer. Será que a prefeitura tem condições de fazer o que a PAI faz? Será que a prefeitura tem condições de fazer o que a BCDAL faz? Será que a prefeitura tem condições de fazer o que o Olhos Dalma faz? E assim sucessivamente para tantas outras instituições. A prefeitura não consegue fazer isso, não tem estrutura para fazer. Então é o mínimo que a prefeitura tem que fazer, são os repasses para isso. E para fazer repasse eu tenho que cortar. Você vai escutar a choradeira no início, porque eu vou ter que cortar muita coisa e vou cortar na minha pele. Você imagina a quantidade de pessoas que esperam ser assessores meus. Muita gente já recebeu o não meu, mas já receberam o não. Você vai enfrentar carinhosamente, porque eu disse, olha, por um ano eu não posso contratar, eu vou contratar aquilo que eu tenho de compromisso, né? Porque, queira ou não, um prefeito sempre tem compromisso. Então, tem pessoas que são importantes para mim na imprensa, tem pessoas que são importantes na minha chefia de gabinete, tem pessoas que são importantes na saúde, né? Então, eu tenho chefias de gabinete que são importantíssimas para mim, né? Então, vamos imaginar uma secretaria que não vai ter secretário. Eu vou ter um chefe de gabinete da minha confiança. Porque ele vai ser o gestor lá dentro e outra pessoa assina. Então isso é muito sério, isso é de muita responsabilidade. Então, mas eu quero trabalhar com 1/3 de secretário, de assessores, 1/3 de assessores. Então isso dá uma demonstração de enxugar mesmo, né? De enxugar bastante. Não vai ter outro jeito, tem que ser. E ser. outra coisa, quando a gente fala de uma cidade abandonada, a cidade não é limpa há 4 anos. Nós não sabemos o que é varrer. Se não são os moradores varrer, capinar alguns, né? Limpar a frente da sua casa, nossa cidade estava estragada, né? Enfim, você imagina que nós temos que chegar lá e começar a corrigir tudo isso de uma vez, forte. Nós temos que ter que ter ações incisivas, nós temos que ter ações que em 15, 20 dias tenham que aparecer as coisas, né? Senão, a gente vai ficar sendo muito cobrado, até por causa desses números aí que você falou, 20 não sei quantos mil votos. São significativos, cobrança, são números assim assustadores. E que eu acho que é importante. São esses números que vão fazer o Vitório mostrar o quanto nós somos competentes para administrar a cidade. É diferente dos seus 8 anos? Muito totalmente diferente? Muito diferente. Eu não tive adversários nas outras. Não no sentido... Mas assim, não tive essa diferença tão mínima de voto, né? Então você imagina que aqueles que votaram no Emerson estão hoje... já contra mim. Revolta na rede social. Inclusive, recebi né? um telefonema do ouvinte criticando até a pesquisa que foi divulgada, culpando mesmo. Mas a pesquisa, eu queria deixar claro para quem falou, a pessoa precisa fazer cálculos. A pesquisa está perfeita. O que é perfeita? A pesquisa apareceu, eu apareci com 33. Eu ganhei apenas com 36. Agora, seria falso se eu tivesse aparecido com 45 na pesquisa. 47, 48. Eu apareci com 33 na pesquisa, terminei com 36. Você tem números na mão aí, né? Exato. Exatamente o que aconteceu? Isso. O segundo, que era o Júnior De Vito, despencou, Sim. né? E os votos do Júnior subiram para o Emerson, Sim, o que Emerson gerou mais cresceu expectativa. muito, né, na última semana. Exatamente isso, né? Muitos indecisos, por mais que você tenha tido, Sim, a pesquisa votaram também nele. falava a respeito disso. Exatamente. Então o Emerson foi aquele que catalisou os votos. Que é preciso ser valorizado também. Me diga, né? Miriam, você é politizada. O voto do Júnior De Vito vinha para mim? Dificilmente. Não. Saíram do Júnior De Vito e migraram para o Emerson. Então o Emerson se tornou de novo, né, uma via. Foi quando, na outra, quem não votava no Bacarim, quem não votava no Raul Gírio, migrou para ele o voto, né? Da mesma forma aconteceu de novo. Muitos votos não são do Emerson, muitos votos são de verdade de oposição minha. Vamos falar um pouquinho sobre a gente fechar agora, depois a gente faz o intervalo. Câmara Municipal, uma renovação, 3 reeleitos, Wilsinho, Carmo e Edu, com uma votação que caiu muito em termos de números, Demais. Todo mundo teve, os votos foram baixíssimos, e a gente tem como líder um defensor dos animais, que também é um reflexo importante, né? Uma reflexão para as pessoas de Jaboticabal. O primeiro colocado é um defensor dos animais. Não que eu seja contra, por favor, eu defendo os animais também, mas é algo para a gente refletir, sim, não é? Uma sem mudança dúvida. Total no comportamento. E alguns nomes que voltaram, e outros totalmente... Luiz Carlos Fernandes, que é psicólogo, o Samuel do esporte, Preto, cabeleireiro, enfim, o Ari,
O Paulo Henrique, Aparecida, por favor, eu tenho que falar sobre isso, né? A representatividade Única feminina, mulher. ela caiu muito, é uma outra reflexão importante para trabalharmos nesses 4 anos, apenas uma mulher, e parabenizo a Cidinha, Aparecida Jesus Souza, pretendo ouvi-los durante a semana, mas parabéns, Aparecida, por defender, né? Uma única mulher entre 12, não vai ser fácil, já fico imaginando que não vai ser fácil, mas aí como que vocês esperam, como avaliam a Câmara Municipal Vitória, que está lá dentro, como que avaliam Olha, esses durante números? todos esses 4 anos houve um prestígio muito grande dos homens da Câmara em relação às 2 mulheres, que era a Sim. Carlota e a doutora Andréia, né? Houve assim um respeito muito grande. Eu acho que a nova Câmara Municipal ela vai precisar criar um formato. Essa atual Câmara, na qual eu faço parte, é uma Câmara de boas discussões, né? Quando a gente leva algum assunto para a pauta da reunião, da nossa sessão, o nível de discussão é um bom nível de discussão, de debates, e não só nas sessões. Quando a gente se reúne fora da sessão, por exemplo, na biblioteca da Câmara, para discutir determinado tipo de assunto, o nível de discussão desses assuntos são muito bons, né? E a gente leva isso mais ou menos formatado, aquela ideia de cada um, logicamente que lá cada um tem o livre-arbítrio de votar aquilo de acordo com a sua consciência, mas o nível é muito bom. Então eu espero que a nova Câmara tenha também esse nível, esse mesmo nível, e crie um formato, crie um corpo e principalmente de muita harmonia. A atual legislatura teve esse diferencial, foi uma Câmara harmônica, né? Você estava lá em várias das sessões e deve ter percebido isso. Não houve muitas discussões, não houve muitas brigas. Eu espero que essa Câmara possa ajudar, né, o próximo prefeito a tocar a prefeitura, debatendo, sugerindo principalmente, indicando, né? E aqueles que decidirem ser oposição, que seja uma oposição construtiva, que seja uma oposição propositiva, né? É isso que a gente espera, essa maturidade política dos novos vereadores da Câmara. Ori? Eu tenho muita tranquilidade nesse sentido, né? Eu acho que, volto a dizer, perdi o meu maior interlocutor, que era a prefeitura com Câmara, que era o Dé. O Dé não só tinha conhecimento da estrutura, mas ele tinha uma interlocução e um respeito, inclusive, da oposição. É óbvio que quando eu perco nesse primeiro momento essa interlocução, eu vou cuidar dessa interlocução logo no início, eu mesmo pessoalmente, né? O que é interessante e que é importante para mim. Mas eu vejo pelos nomes, né, pelas pessoas, eu vejo um grupo muito maduro para essa realidade, e tenho certeza que a Cidinha, se é que eu posso dizer assim, ela vai ter um acolhimento muito grande, porque ela vai ser a única mulher, né? Então eu acho que ela vai ser dentro da Câmara, né? Não sei como vai ser como ela vai conduzir isso, porque é a primeira vez, né, que ela chega, é um universo totalmente diferente, né, uma coisa atípica, mas eu acho que ela vai conseguir conduzir, ela vai ser tratada com muito respeito, né? Vai ser a única mulher na Câmara, ela vai desfrutar desse respeito grande de todos os outros 12 vereadores. Eu acho, Mira, que nós precisamos, eu e o Ori, né, que temos já essa experiência, trazer esses vereadores para conversar rapidamente. Uma coisa que faltou muito durante esses 4 anos, isso é sabido por todos, foi a falta de diálogo entre o Executivo e o Legislativo, né? O próprio Raul disse no início do seu mandato que não precisaria da Câmara, né? É uma bobagem extremamente grande ele ter dito isso, porque a Câmara Municipal não precisa de quase nada da Prefeitura, mas a Prefeitura precisa de quase tudo da Câmara. Todos os projetos precisam ser passados pela Câmara. Então você imagina se quando não há diálogo, né? Por exemplo, várias votações importantes do atual governo, como por exemplo a CIP, como por exemplo a taxa do lixo e várias outras votações importantes para o bom andamento do Executivo, o prefeito mal sequer esteve na Câmara para conversar com os vereadores, ou nem chamou os vereadores para conversar na Prefeitura. Então você imagina, acho que esse é o grande diferencial, a experiência que o Ori tem e essa forma carinhosa dele ter, de chamar os vereadores, chamar para conversar, para dialogar e para fazer um conjunto. Porque agora nós temos que pensar Jaboticabal. Acabou o partido, acabou a candidatura, agora nós temos que pensar a cidade. Então eu acho que é uma soma de esforços de todos, Câmara e Prefeitura, para a gente tocar e fazer um bom governo.
Bom, nós vamos conversar, com certeza, espero recebê-los novamente nesse período de transição, até para entendermos um pouco mais como andam, né, os trabalhos na prefeitura. Acho que é de extrema importância, e que pensem no bem mesmo comum, pensem na população e que possamos sentir de fato os reflexos de uma gestão, porque as pessoas estão cansadas de não serem atendidas. Então que esses números, eles têm que ser esse reflexo no Nem comportamento. ouvidas, né? Nós esperamos isso de vocês, que a população possa sentir de fato essas mudanças. Eu tenho já alguns compromissos, né? Interessante isso, diferente de todas as outras eleições minhas. Por exemplo, já tenho, entre vários bairros, eu já tenho compromisso, por exemplo, vou dar um exemplo que é para outros bairros. Eu já tenho um compromisso em fevereiro de sentar com a comunidade do Parque 1º de Maio, para a gente trabalhar quais são as necessidades, como nós vamos ajudar aquelas crianças, jovens e crianças que nós temos lá, ociosas, no sentido de ajudá-los, de dar algo mais edificante para eles, tirar essas crianças da rua, ponto. Tem um compromisso muito grande, quero fazer um agradecimento muito para Córrego Rico e Lusitânia, né, que verdadeiramente me abraçaram mais uma vez numa campanha. Então eu tenho que estar muito próximo aos distritos, e quero estar muito próximo aos bairros periféricos da cidade. Por favor, a cidade não é só centro, né? A cidade é um coletivo, isso. Nós esperamos isso de vocês. Obrigada pela presença de vocês, Eu que agradeço, boa sorte Miriam. a partir de Obrigado, 2017. Obrigado pela e vamos oportunidade. conversar mais com Vamos certeza.